Vamos fazer a nossa oração inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus, eu quero mergulhar em ti. Ó Espírito de Deus, preciso mais e mais de ti. Espírito de Deus, eu quero mergulhar em ti. Ó Espírito de Deus, preciso mais e mais de ti. Santo Espírito, sacia-me, a minha alma tem sede de ti. Santo Espírito, sacia-me, batiza-me no teu amor, transforma em mim, Espírito, batiza-me no teu amor, transforma em mim, Espírito de Deus. Bem, vamos dar início à nossa reflexão. Bem, sou o Padre Rafael, alguns me conhecem, quem não conhece não está perdendo muita coisa, também não, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas nós vamos fazer uma pequena reflexão, né, sobre o tema que nos foi proposto, a têmpera, a fortaleza para viver o martírio. E uma primeira coisa que nós precisamos ter consciência na nossa vida é que para viver um martírio, nós precisamos realmente alcançar uma maturidade, né? Uma maturidade de vida humana e espiritual. Sem maturidade de vida humana e espiritual, é impossível viver martírio. Porque se a gente pegar o termo, a tradução do termo martírio, né, a gente vai encontrar lá, né, um termo grego que traduz-se como testemunhas, né? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo, para sermos capazes de dar até o nosso próprio sangue, né, nós precisamos realmente dar início a esse processo de amadurecimento.
E aí, naturalmente, né, o termo têmpera, né, e aí a gente vai lá buscar, né, no oráculo Google, né, a gente vê lá que a conceituação de têmpera é o quê, né? Consistência que se dá aos metais, principalmente ao aço, mergulhando-os em estado candente, num banho de água fria, né? Olha só, né, que interessante, né? Já parou a perceber que em vários momentos nós entramos nesse processo, né? De vez em quando Deus nos dá um banho de água fria, né? Porque é um processo de maturação, né? Um processo onde nós vamos adentrando nesse crescimento na nossa maturidade humana e espiritual. E não existe maturidade espiritual sem maturidade humana. Não tem como. Quando a gente vê lá uma pessoa, né, que não tem maturidade humana, e aí começa a ver anjo, começa a ver Nossa Senhora, começa a ver um montão de coisa, escutar coisa, sentir coisa, é a própria cabeça dela que está fazendo tudo isso, né? Por quê, né? Porque quando a gente vai ver lá, né, a causa dos santos, né, a gente vai ver justamente isso. A primeira coisa que vai se pesquisar é sobre a maturidade dessa pessoa. Porque sem uma verdadeira maturidade humana não é possível construir um edifício espiritual. E assim a nossa vida, né? Essa têmpera que nós precisamos alcançar, né? Que nós podemos dizer que é uma virtude, né? Que é para o fim da nossa vida, a gente podemos dizer assim, né? Mas nós precisamos ir cada vez mais em nosso processo de conversão, na nossa vida, e aprendendo a crescer, a viver essas pequenas têmperas, para que a gente possa alcançar a última, né, que é esse testemunho final da nossa vida, como nós vimos hoje, né? Jesus Cristo no Evangelho falava, no Evangelho da Santa Missa, né, falava justamente sobre isso, né? A fidelidade no pouco, né? A justiça naquilo que é pouco. E assim a nossa vida é feita, né? Para que a gente possa alcançar algo grandioso, nós precisamos ir construindo esse edifício espiritual com pouco, né? Cada pedrinha a gente vai colocando, cada virtude, cada experiência que a gente vai tendo, tudo isso vai gerando vai construindo nesse edifício espiritual na nossa vida. E na nossa vida, né, para que a gente possa adentrar no processo de amadurecimento, nós precisamos tomar consciência de algumas coisas, né? Em geral, as pessoas, elas não refletem muito sobre si, né? Isso é um perigo grandioso, né? Mas a vida humana, né, claro que existem muitos outros estágios, mas a gente pode dividir em 3 momentos básicos assim, né, da nossa vida, né? A gente tem, quando os autores espirituais eles vão dividir, né, falar das 3 idades da vida interior, né? Eles falam lá, né, da infância, aí depois eles vão falar de uma juventude, depois de uma idade madura, né? E é muito interessante que essas 3 idades, elas têm coisas bem particulares nelas, né? A primeira idade, na infância, é o que, né? É o momento da fantasia. Depois, a juventude é o momento do idealismo. E quando a gente alcança a maturidade, a gente começa a entrar na vida real, né? Que às vezes demora a gente entrar nessa vida real. E a gente precisa aprender a passar bem por esses 3 processos, né? Porque entenda que cada coisa dessa, ela é importante para cada momento da nossa vida. Se a gente não vive bem cada etapa dessa nossa vida, a gente não amadurece. A gente precisa ir fechando ciclos, né, na nossa vida. A gente precisa ir fechando ciclos. Por isso que quando a gente inicia a nossa caminhada com Jesus Cristo, né, a gente está numa infância espiritual ainda, né, onde ali, né, a gente fantasia um monte de coisa, né? Ou então, por exemplo, quando a gente vai, né, lá, quando a gente vai fazer uma experiência de comunidade, né? A gente acha que todo mundo está ali buscando a mesma coisa. E aí chega ali, cada um tem as suas fantasias. Cada um tem, assim, né, sonhos e etc. Todas essas coisas. No caminho, essas coisas vão sendo purificadas. É só a gente olhar os apóstolos, né? Cada um ali via Jesus Cristo de uma forma. Um achava que ele era um Messias como Elias, outro achava que era de repente um Messias revolucionário que ia vir libertar o povo de Israel ali dos romanos na época de Jesus ali, e assim cada um tinha uma mentalidade de quem era Jesus.
E depois eles vão amadurecendo. Jesus ele propõe esse caminho de amadurecimento. Os 3 anos, né, ali de discipulado representam justamente isso, né? Esse amadurecimento dessas 3 idades, né, para que esses homens pudessem chegar à capacidade de dar a vida, né, por aquela proposta de salvação. Mas se a gente olhar bem, né, tem uma pergunta fundamental que Jesus Cristo faz lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, né? E Jesus vai dizer assim, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha só que interessante, né? Jesus ele quer saber se a gente sabe quem lá fora, as pessoas lá fora, o que dizem sobre ele lá fora. Ele quer saber se a gente sabe. Por quê? Né? Porque se a gente não sabe o que o mundo diz sobre Jesus Cristo, uma hora ou outra a gente começa a seguir o Jesus Cristo do mundo e não do Evangelho. Isso acontece muito, né? Dentro da igreja, às vezes acontece, né? A gente vê as pessoas querendo um Jesus Cristo que é curandeiro, né? Que é loja de conveniência, que você vai lá, pega o que te interessa e a proposta essencial não fica. Assim, né? Muita gente vê Jesus com muitas outras coisas, né? Mas quando Jesus Cristo pergunta, e vós? São 2 perguntas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí essa é a pergunta fundamental que nós precisamos aprender a responder. Porque se a gente não entende quem é Jesus para nós, a gente começa a viver como o mundo. E a gente não faz essa passagem, né, da fantasia, né, para o idealismo, para depois alcançar a vida real. Porque se nós olharmos bem, a vida real, esses homens eles só tiveram essa experiência da vida real depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Porque depois, se lembra lá quando Jesus Cristo fala assim, né? Não vos chamo mais servos, mas amigos, né? Por quê? Né? Porque essa passagem do amadurecimento do amor, né? Por isso que na Sagrada Escritura temos 3 termos, né? As nossas traduções, elas traem o texto original, né? Porque na Sagrada Escritura a gente tem 3 termos que remetem amor, né? O ágape, né? Filia, e em alguns momentos muito particulares aparece lá o termo eros, né? Por quê? Porque é amadurecimento. Primeiro o eros, o amor de atração, a gente se sente atraído por Jesus Cristo. Depois, o amor de amizade, que é o amor de comprometimento, né? Nós vamos ali nos comprometendo a um discipulado, a uma proposta. E depois tem o amor ágape, né? Esse amor de entrega total, né? De abandono de si. Mas isso a gente só alcança no final da nossa vida. Assim, né? Por quê? Né? Porque é um processo de amadurecimento. E nós precisamos tomar consciência disso, né? Desses processos na nossa vida. Senão a gente entra em parafuso de vez em quando, né? Porque às vezes vem aquele pecado, às vezes quando você estava lá, né, na sua casa, ou então quando a gente não era, sei lá, muito perseverante, a gente vivia e não tinha alguns problemas, e de repente alguns problemas começam a surgir na nossa vida em determinados momentos, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes no seminário, né? A gente está lá no seminário, a gente passa bem por aquele período ali, aí quando chega depois, aí a gente começa a viver uns problemas que a gente nunca experimentou, nem lá atrás, né? A gente fez assim, mas o Espírito Santo, né? Ele vela e desvela, né? É assim, né? Imagine se o Espírito Santo ele nos desse a capacidade de contemplar tudo de ruim que tem na nossa vida. A gente daria um grito e sairia correndo. Era assim. Mas o Espírito Santo é o quê? Ele vela algumas coisas, porque a gente não está preparado para vivenciar isso, para formar isso, e ele desvela algumas outras coisas que, no momento certo, para a nossa formação, para o nosso crescimento. Por isso que a gente não pode fugir das dificuldades. A gente precisa ir enfrentando as pequenas dificuldades da nossa vida para que a gente possa ir, né, passando nesses estágios, né? E depois, né, quando a gente vai falar da têmpera, né, e é interessante, né, que o processo, né, de ali quando vai se moldando o metal, né, tem 3 processos também, né? Primeiro é derreter o metal, né? Depois é modelar, onde ali vai modelando, coloca numa forma e depois, ou então vai pegando aquele metal e vai batendo nele, né? Até que aquilo chegue a um formato ideal. E por último é a têmpera, né? Onde vai lá, né, pega aquele
metal que é posto no fogo, fica em forma ali incandescente e joga na água fria para que ele possa ali gerar essa fortaleza, podemos dizer assim, né, naquele objeto. E essas três coisas, esses três processos, eles também representam aquilo que a gente chama de via, né, purificativa, via iluminativa e via unitiva, que são as três vias, né, da vida espiritual. Né? Porque o derreter significa o quê? Né? Significa conversão. Todos nós que adentramos num caminho de seguimento de Jesus Cristo, a gente precisa aprender a se desconstruir, ou permitir que o Espírito Santo vá nos desconstruindo. A gente precisa aprender isso. A gente tem que tomar essa consciência. Jesus Cristo nos chamou não para ficar do jeito que a gente está. A gente, é bonito, né? Acho que, se não me engano, falei, a segunda leitura do domingo, falava lá, né? São João dizia, né? Primeira carta, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Por quê? Porque é um processo, né? Nós somos filhos de Deus porque recebemos o batismo, já experimentamos, já participamos da vida do próprio Deus. Já estamos inseridos nesse mistério da Trindade, através de Cristo, através do batismo. Mas nós precisamos entender que nós, ainda tem muita coisa em nós que não faz parte daquilo que é a obra de Deus, né? Que são, né, as dificuldades, os pecados, os vícios e todas as desordens que estão em nós. E nós precisamos reconhecer isso, porque se a gente não reconhece, a gente vai escondendo. E chega num primeiro momento a gente até esconde, mas depois a gente não consegue mais esconder. Né? Por quê? Porque aquilo vai influenciando em toda a nossa vida, nas nossas relações, na nossa forma de relação com Deus, e isso não vai permitindo com que a gente vá passando desses estágios. Né? Por isso que é importante essa conversão, porque uma coisa é aquilo que somos e outra coisa é aquilo que estamos. São duas coisas um pouco diferentes. Né? O que estamos já é o que somos, mas isso ainda não se manifesta em plenitude. Mas nós precisamos adentrar nesse caminho, né, de ir olhando para si mesmo, né, desse autoconhecimento, para permitir com que a graça, né, unida à nossa liberdade, porque salvação é isso, né? Às vezes a gente acha que a gente vai cair em várias heresias que aconteceram na história da igreja, né? A pessoa acha que, não, a graça vai vir, vai realizar uma obra. Não, a salvação é a união de graça e liberdade. Só a nossa liberdade é impossível alcançar a salvação. Mas se a gente não colaborar com a graça, também é impossível dessa obra acontecer na nossa vida. E aí nós precisamos, né, ir gerando, né, adentrando nesse processo de purificação dessas coisas, né, que muitas vezes nós vamos deparando, né, no decorrer da nossa vida, e precisamos aí, né, melhorar. Né? Entenda que formação é algo que é para a nossa vida inteira, né? Conversão é para a nossa vida inteira. Depois vem o modelar, né? Porque a gente só consegue ser modelado quando a gente adentra nessa primeira purificação. Né? Quando a gente vê lá o termo conversão, né? No texto sagrado, a gente vai encontrar o termo metanoia. Né? E é interessante que Jesus Cristo, quando ele fala esse termo, ou então quando São Paulo também fala esse termo, sempre tem a ver não só com com uma realidade de uma conversão assim, de uma forma abstrata, né? Mudança de vida. É isso, é claro, mas essa metanoia ela tem três âmbitos. Né? A primeira conversão é a conversão de direção, onde a gente deixa de caminhar os nossos caminhos para caminhar o caminho de Deus, para seguir a Deus. Né? A segunda conversão é a da forma de pensar, da nossa cabeça, né? Porque a gente começa a adentrar, né, pela formação da consciência, pelo conhecimento da doutrina, o conhecimento da palavra, a gente vai formando a nossa consciência, e a nossa consciência ela vai cada vez mais nos ajudando a permanecer no caminho. E a gente começa a refletir de uma forma, né, mais espiritual sobre as realidades da nossa vida. E a última conversão é a do coração, né? Por quê? Né? É aquilo que Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque
verão a Deus. Olha só que interessante, né? Só com a pureza de coração é possível ver Deus. Mas esse ver Deus não é na eternidade, depois dessa vida. Não, esse ver Deus é agora. Somente com pureza de coração a gente consegue contemplar Jesus Cristo na Eucaristia, a gente consegue contemplar Jesus Cristo na palavra, a gente consegue contemplar Jesus Cristo na igreja, a gente consegue contemplar Jesus Cristo no nosso próximo. Só assim, com pureza de coração. Porque quando o nosso coração está impuro ou motivados por muitas malícias, né? Jesus ele fala isso, né? O que nos torna impuros não é o que entra dentro de nós, né? São os julgamentos que nós fazemos sobre a realidade. É o que sai de nós. E aí vai, né, falando, né, sobre várias coisas do nosso coração que muitas vezes nós precisamos ir reconhecendo para ir purificando. Porque entenda uma coisa, assim, né? Às vezes as pessoas acham assim, porque em geral as pessoas, a gente que participa, né, tem uma vida religiosa mais aprofundada, é uma prática, né, espiritual, as pessoas lá fora elas acham que nós somos perfeitos, né? Acham que nós somos perfeitos. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente vai se auto-iludindo com isso. Se auto-iludindo com isso. E a gente para na fantasia. Para na fantasia. E a gente fica fantasiando coisas, achando que a gente é uma coisa que a gente nem chegou perto. Está muito distante. Por isso que a gente precisa ir, né, tomando consciência dessas limitações, né? Quando a gente pega lá, né, as tentações do deserto, né? Não sei se vocês já perceberam isso ali. O ser humano ele tem 4 desejos fundamentais dentro de si. 4. Nas tentações do deserto, Jesus Cristo, quando ele combate as 3 tentações, ele combate através do 4º desejo fundamental, que deveria ser o primeiro, mas como o pecado ele desordena, a gente vai inibindo esse desejo fundamental na nossa vida, e a gente deixa com que os outros vão se manifestando, né? Isso é um perigo. Mas se a gente olhar ali, Jesus Cristo ele fala, nas tentações do deserto, ele fala de 3 desejos, né? Primeiro ele vai ser tentado, o que, né? Ele vai ser tentado para transformar as pedras em pães, né? E ali é o que? O desejo que voltado ao vínculo corporal, né? Que tem a ver com o desejo de prazer. Esse é o primeiro desejo de prazer. Todos nós temos isso dentro de nós. Depois, Jesus Cristo vai ser tentado ali com o desejo de poder, né? Lança-te daqui, e se tu és Deus, seus anjos não vão te deixar. O demônio ainda usa o Salmo 90 ainda. Porque conhece, né? Conhece as coisas. E aí depois a última tentação, o desejo de ter, né? Ó, tá vendo todos esses reinos? Se prostrar diante de mim, se me adorares, eu te dou tudo isso. Nós precisamos ter esse cuidado, porque os pecados capitais eles estão inseridos nesses 3 desejos. Todos nós temos esses 3 desejos dentro de nós, desordenados, porque o pecado ele fez isso, né? Desordenou. Nós sempre temos um mais acentuado do que o outro. Nós temos um mais acentuado do que os outros. E a gente descobre isso através do quê? Dos pecados capitais, né? A gente vê isso, né? Mas a gente tem sempre um mais acentuado do que o outro. É claro que o outro vai motivando, se a gente tem um acentuado, quando a gente alimenta esse, ele vai alimentando os outros também. E a gente entra num ciclo vicioso. E isso é importante a gente perceber e reconhecer, né? Qual é esse desejo, né, que na teologia espiritual a gente vai chamar de defeito dominante, né? Às vezes as pessoas acham que o defeito dominante é o pecado capital, né? Mas o defeito dominante está antes do pecado, é o que gera o pecado, é a desordem que gera o pecado capital. É um desses 3 desejos, nosso defeito dominante. Nós precisamos aprender a reconhecê-los, porque senão a gente começa só a viver assim, né? Já viu hoje como que a gente está na igreja? Hoje a gente tem as heresias, o Papa Francisco ele diz, né? As heresias são antigas e sempre novas, porque elas sempre voltam com novas roupagens, né? Por que elas voltam com novas roupagens, né? Porque na verdade o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Às vezes a gente quer ficar achando que o problema, o mundo está perdido. O mundo está perdido porque a gente está se deixando perder. É por isso, porque o problema não está no mundo. A criação foi, até o termo mundo, né, do latim significa o quê? Limpo, né?
Por quê? Porque Deus criou tudo perfeito. Mas o problema está no ser humano, que corrompe a criação de Deus, né? O problema está em nós. Por isso a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque, em geral, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a ficar transferindo culpa. E quando a gente começa a transferir culpa, a gente não cresce, a gente não amadurece, porque a gente não reconhece que nós escolhemos aquilo voluntariamente. E a gente quer sempre, aquela pessoa que vem confessar, né? Ah, padre, eu cometi isso porque, fulano de tal me tirou a paciência, né? Aí você, não, fulano de tal não te tirou a paciência. Você que se permitiu ficar sem paciência, né? Por quê? Porque você não está, de repente, não está se exercitando tanto assim espiritualmente, na virtude humana, espiritual, para resistir à tentação. Mas isso somos nós. Nós temos essas dificuldades. Mas a culpa não é do outro. A culpa é nossa, de como nós encaramos a nossa realidade. E é isso que nós precisamos ir aprendendo, né? A gente vê hoje na igreja, né? Hoje a gente tem um sentimentalismo aflorado. Sentimentalismo aflorado. Já viu, né? Isso, né? E as pessoas, né, falam, né, ficam incentivando esse sentimentalismo, fica colocando. Qual é o nosso maior inimigo? Às vezes a gente acha que é o demônio, né? Já viu? E hoje tem uma heresia antiga, o maniqueísmo, né? Está voltando, né? Muito presente dentro da igreja, né? Já viu? Aí às vezes eu vejo, de vez em quando eu abro a internet para ver algumas coisas, para ver o que estão falando, para entender o que está acontecendo. E a gente vê aí, né, as pessoas que colocam batalha espiritual, não sei o quê, né? Eles botam na conta do demônio tudo uma coisa que eles mesmos estão promovendo. É claro, o demônio tenta. Mas o que é a tentação? A tentação é só uma distração da meta. É isso. Se você está focado, a tentação vai vir, ela vai passar. Vai vir, vai passar. Mas quando a gente começa a desviar do caminho, se focar em outras coisas, a gente começa a se deixar levar. E a gente vê muito isso, né? Tem gente aí, tem umas... Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem alguns lugares aí que coloca o demônio que parece que é um Deus. Parece que tem força igual Deus. E aí fica aquela coisa, a luta entre o bem e o mal. Não, a maior luta que a gente tem é contra nós mesmos. Porque se a gente busca a virtude, porque se a gente busca crescer espiritualmente, humanamente falando, o que vai acontecer? O demônio vai ter menos portas para entrar com a tentação dentro de nós. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, né? Para que a gente possa adentrar nesse discipulado, para que a gente possa viver uma experiência verdadeira, né? E aí nós vemos lá, né, essa têmpera, né? Se a gente olhar bem, né, ali, né, quantos santos, né, que tentados, o que eles fizeram? Se jogaram, né, no gelo, se jogaram na água fria, se jogaram na neve, lá na Europa, né? Justamente por isso, né? Porque entenderam que é necessário ter atitudes heróicas. Mas a gente só consegue ter atitudes heróicas grandes se a gente começa a ter pequenas atitudes heróicas na nossa vida. Lá, né, no momento quando a gente acorda, né? O acordar já é uma dificuldade, né? Porque a gente abre o olho, aí já pensa, o primeiro pensamento que vem é ficar mais um pouquinho, né? Aí você já coloca lá, né, o relógio para despertar 5 minutos antes, só para dormir mais 5 minutos, para ter aquela sensação de que está, né? Aí você perde o horário. Mas assim, é atitude heróica, a gente precisa, deu a hora, levantou, né? Porque a gente precisa se habituar e se disciplinar numa regra de vida. Quem não tem regra de vida não vai ter crescimento, não vai ter progressão, não vai ter regressão na sua vida, né? E aí a gente vê, né, as dificuldades é justamente isso. Nós somos forjados sempre na dificuldade, o sofrimento que nos forja, que nos amadurece, né? Por isso também que Jesus Cristo, quando ele ensina, né, a oração, né, sempre falo, né, a oração lá que a gente chama do Pai Nosso, né, é a oração mais perigosa que existe. Já pararam para refletir sobre isso? Que ali tem algumas coisas que nos comprometem, e se a gente não vive bem aquilo, a gente pode perder a salvação. A gente olha lá, né?
E é interessante, são 7 artigos de coisas essenciais para a nossa vida. Aquilo ali é uma fórmula, né, do nosso diálogo com Deus. E é interessante que no final dessa oração a gente diz lá o quê, né? Não nos deixeis cair em tentação. A gente não pede para não ter tentação. A gente só pede para não cair. Por quê? Porque a tentação ela é necessária. E aí tem um santo, né, São Bernardo, se eu não me engano, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, né? O demônio, ele não serve a Deus, mas Deus se serve até do demônio para edificar as almas. Por quê? Porque Deus ele não permite que a gente seja tentado mais do que a gente aguenta. Não permite. Por isso que ele nos dá, né, um anjo da guarda para nos defender, né? Ele nos dá a graça para que dentro de nós possa, né, nos fortalecer. Ele nos dá muitas outras coisas para o nosso combate espiritual. Para quê? Para que a gente possa cuidar do nosso interior, para que a gente possa estar apto a corresponder a essa graça divina. A tentação do demônio, ela é só o quê, né? Deus ele permite para que a gente possa ver o que em nós precisa ser trabalhado. É isso. Se você está se sentindo muito tentado numa alguma coisa, ó, é Deus, não é o demônio que está ali, né? Claro, ele está ali, ele está tentando te fazer, até porque esse tempo está refletindo, né? Às vezes a gente acha assim que o demônio ele quer que a gente caia em grandes pecados, né? Aí tem um livro lá, né, não sei se vocês já leram aquele Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz, né? Tem acho que a carta número 12, né? Aí fala assim, né? O diabinho lá, né, tá reclamando com o diabão que ele está tentando, e quanto mais ele faz aquele homem lá cair em pecados grandes, mais ele levanta fortalecido, com vontade de vencer, de lutar mais ainda. Fala assim, o que eu estou fazendo errado, né? Aí o diabão, né, ele vai falar o quê, né? Que vai dizer assim, né? A forma mais rápida de ir, ou mais fácil, ou mais rápida de ir para o inferno, é a forma mais demorada. Por quê, né? Porque é o declive que ele é pouco acentuado. Você vai descendo, 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 não vai percebendo, e quando chega você já está na beira do abismo, né? Só para alguém empurrar e você cair. Essa é a forma, né? Porque às vezes, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né, com a nossa vida, né? A gente precisa perceber, às vezes, uma queda, ela é um alerta de Deus para aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, para que a gente possa ir fechando essas brechas, essas portas, né? Tem uma outra imagem interessante do livro de Jeremias, logo do início do livro da profecia, e aí ele usa uma imagem de cisternas rachadas, né? Já ouviram essa? Isso é uma imagem da nossa própria vida. Por quê? Porque nós somos a cisterna rachada, que fica desperdiçando a graça divina no decorrer da nossa vida. Por isso que a gente precisa estar sempre se enchendo da graça, né? Buscando rezar, buscando as virtudes e tudo mais, para que a gente possa realmente ir fechando essas portas, essas brechas, essas frestas, para que a graça não seja desperdiçada. E mesmo assim, nós ainda temos muitas rachaduras em nós, porque nós temos as nossas dificuldades, né? Então a gente precisa tomar essa consciência, né, para que a gente possa alcançar essa têmpera, né, essa fortaleza. E têmpera naquilo que é a nossa vida espiritual é sinônimo de convicção verdadeira em Jesus Cristo, né? E aí nós temos, né, diante daquilo que a igreja nos ensina, diante que a palavra de Deus também nos ensina, nós temos ali aquilo que nós chamamos de virtudes teologais, virtudes cardeais, né? E a gente precisa, né, realmente, né, porque a nossa experiência com Deus, ela inicia através dessa experiência de fé, não é isso? Através dessa experiência de adesão, né, que a gente tem um encontro pessoal com Cristo e a gente começa a experimentar esse Cristo em nós mesmos, né? É bonito aquela passagem de São João que vai dizer, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Essa passagem ela poderia ser escrita também assim, né? E o Verbo se fez carne e se tornou a nossa carne, né? Porque isso deve ser a vida cristã, né? Nós somos membros do corpo místico de Cristo, mas para isso a gente precisa ir crescendo na nossa experiência de fé. Por isso que São Paulo ele relata na carta aos Coríntios, né, as 3 virtudes cardeais, né? Teologais, né? Fé, esperança e caridade, né?
porque isso é um progresso, uma progressão também. Essas virtudes teologais são lançadas em nós como uma semente, né? Como uma semente que precisa ser cultivada. Se lembra lá a parábola do semeador, né? Por isso que a gente precisa perceber, né? Se no nosso interior, né, está cheio de pedra, está cheio de espinho, ou se o nosso interior é uma verdadeira beira do caminho, né? Porque o que é a beira do caminho, né? Um lugar que não tem muita importância, porque às vezes a gente joga a palavra de Deus, a nossa fé, para a beira do caminho, a gente não dá importância para com ela, né? Esse tempo eu fui dar uma palestra num lugar, não vou falar onde, né? Mas eu saí meio frustrado, né? Porque no final a pessoa, né, estava falando sobre a fé, né? Porque a gente está no ano da fé. Aí eu estava falando para esse grupo de pessoas, né? Aí no final de tudo, aí a pessoa falou assim: o senhor está falando isso é para a gente ou é para a gente transmitir para o povo? Aí eu falei assim, aí eu comigo assim, né? Não entenderam nada. Aí eu falei, aí eu parei assim, aí eu falei assim, eu tenho que escolher as palavras para não ser deseducado. Aí eu falei assim, é para mim, é para você e para o povo de Deus. Porque se a gente não experimenta isso em nós, o que a gente ensina não tem convicção. E o que faz com que a graça transborde da nossa vida é a nossa convicção naquele que nós cremos. Por isso que nós precisamos aprender a viver, nós estamos vivendo a nossa diocese, né, o ano da fé, a gente precisa aprender a amadurecer, né? Santo Irineu, quando ele fala sobre a exposição sobre o credo, né, os artigos da fé, ele vai dizer assim, né, que esses artigos eles são fundamento e base da nossa conduta, porque às vezes quando a gente reza o credo lá, né, no domingo, ou nas solenidades, ou então quando a gente reza o terço, ou em algum outro momento, né, a gente reza o credo, a gente acha que aquilo ali, isso aqui é o dogma da nossa fé, então tem que acreditar nisso aqui, tem que crer nisso aqui. Parece que é uma coisa muito abstrata, e não é abstrato. O dogma de fé, a verdade de fé, tem a ver com a nossa prática, a nossa vivência cotidiana. Tem a ver. Porque se a gente fere qualquer dogma da nossa fé, a gente começa o quê? A gente começa a gerar problemas dentro da nossa vida. Problemas. E aonde está fundamentada a nossa fé? Né? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Porque às vezes é tanta coisa que a gente aprende, tanta coisa que nos ensina, que a gente vai perdendo aquilo que são as coisas fundamentais, né? Fundamentais. E uma coisa que é importantíssima, né? Assim, a nossa fé é a fé de Pedro, né? A fé de Pedro. Lá, Mateus 16, né? Quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Qual é a profissão de fé de Pedro? O que ele diz, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro é importante por quê? Porque Pedro ele professa a sua fé na união das naturezas de Jesus Cristo, humana e divina. Tu és o Messias, o homem que deveria vir, segundo os profetas, mas não é um homem qualquer, é o Filho de Deus. É isso que torna a nossa religião diferente de todas as outras. A gente não pode dizer que a nossa religião é igual às outras. Não pode. Assim, né? Nós não somos os melhores também não, mas nós temos o melhor para dar, que é Cristo, o Filho de Deus. Aquele que é a obra, ele é a obra de salvação, né? Que veio realizar essa terra. Precisamos ter essa consciência, né? Porque é isso que vai nos gerando, que vai nos colocando dentro desse processo, né, de conversão. É essa fé em Jesus Cristo, essa confiança em Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós não seguimos um homem qualquer, não seguimos. Porque hoje aí, né, e isso dentro da igreja também, porque tanta gente quer seguidores, tanta gente quer, assim, né, quer ser centro das atenções. A gente vê muito isso, né? Já viu, né? Hoje a gente tem um problema dentro da igreja que é um batendo no outro. Um batendo no outro, né? Você já viu alguém andando na rua batendo assim na própria cara? Se você ver, você já vai achar que é maluco, né? Essa pessoa tem algum problema. Mas às vezes a gente vive dentro da igreja assim, batendo na nossa própria face. Um falando mal do outro. Não, a gente faz parte do mesmo corpo.
A gente está caminhando na mesma direção. E a gente vê aí, por que essas pessoas ficam, né? Fala mal de bispo, fala mal de padre, fala mal da CNBB, fala mal do Papa, fala mal de todo mundo. Por quê? Porque elas querem ser deuses dos outros. Elas querem ser os donos da verdade. Elas querem, em vez de edificar a igreja com o seu conhecimento, para o bem do outro, com caridade, essas pessoas, elas querem o quê? Elas querem dizer que o outro está errado para se mostrar como certo. Essas pessoas, elas querem o quê? Idolatria. Idolatria. Nós não podemos viver assim. Por quê? Porque quando a gente começa a viver assim, tentando atrair as pessoas para a gente é imperfeito, a gente cai, e quando a gente cai, a gente leva um monte junto, né? Todos nós aqui somos suscetíveis, a palavra de Deus é sábia, ele diz, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Todos nós aqui temos dificuldades. E se alguém que era referência sua cair, você vai perder a fé? Não. Porque se ele te ajudou no seu crescimento, agora é a sua vez de ajudar ele para voltar no caminho. Mas às vezes a gente tem atitude diferente, né? Porque quando a gente não amadurece, a gente começa a querer ser juízes dos outros. A gente não quer agir com misericórdia, né? Porque às vezes as pessoas vêm assim também, padre, eu estou julgando muito. Geralmente eu falo assim, que bom, é sinal que a sua capacidade racional está em dia. Você está julgando, né? Porque é ruim se não estivesse julgando, né? Senão não conseguiria saber o que é certo e o que é errado. Mas existem duas formas de julgar. A primeira é condenando, que as pessoas imaturas sempre vivem assim, condenando os outros. E a segunda forma é com misericórdia. Só da gente ver, quando a gente vê um irmão caindo, e a gente vai lá e pensa assim, né? Por que esse irmão tomou essa atitude? Por que ele escolheu isso? Isso já é julgar com misericórdia. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, a gente já está aberto a entender o nosso irmão para ajudar ele, para fazer com que ele volte no caminho. Tudo isso vai nos forjando, porque vai nos amadurecendo, vai fazendo com que a gente passe, né, da fantasia, do idealismo para uma vida real. Para que a gente possa realmente, às vezes a gente vê aí, né, assim, a história ela vive de ciclos, né? A gente tem aí, né, às vezes assim, aí tem aqueles ciclos assim, todo mundo quer viver uma vida religiosa e tal, aí vê lá, né, aí se frustra, né? Aí agora o ciclo que está aí em voga, né, e internet, as pessoas gostam de ficar mostrando, né, já viu, né? As pessoas que mostram, o casamento perfeito, às vezes dá vontade de rir de algumas coisas, né? Existe perfeição onde tem ser humano? Não. Assim, o único perfeito que pode ter é se Deus se for vínculo de unidade, porque Ele é o perfeito. Mas aonde tem gente tem problema. E a gente fica, né, as pessoas ficam idealizando uma coisa, fantasiando uma coisa. Vai ser perfeito porque a gente segue o mesmo caminho. Pode, de repente, um ou outro não seguir mais. E aí? Não tinha amor? Por quê? Porque quando a gente amadurece, a gente vai deixando as paixões de lado para viver um comprometimento, para viver realmente, né, uma entrega verdadeira, para edificar o outro. E precisa entender muito bem isso, senão as pessoas começam a viver realmente dessas fantasias. E a gente vê aí hoje, né, casamentos que começam muito bonitos, muito belos, mas não duram tanto, né, por imaturidade. Em geral, a maioria dos casos de separação é imaturidade, porque ficaram na fantasia e não entraram na vida real, né? Não entraram na vida real. Então são coisas que a gente precisa, né, ter em vista na nossa vida. Por isso que a nossa fé ela precisa estar sempre fundamentada em Jesus Cristo, né? Porque é Ele que nos revela, Ele é a plenitude da revelação, para que a nossa esperança ela possa estar fundamentada onde, né? No reino dos céus. A esperança é a virtude que nos dá a experimentar a glória futura, a experiência futura. Na escatologia a gente tem um termo que diz assim, né? O já e ainda não, né? Isso é bonito, né? Porque nós já vivemos nessa terra uma vida eterna começada. Nós já vivemos aqui uma vida eterna começada. Isso é o que Jesus Cristo
nos propõe como vivência. Nós participamos da vida de Deus justamente para isso, para já viver o céu na terra, para viver o céu na terra. Aqui nós estamos peregrinando para que um dia possamos experimentar o que nós já experimentamos nessa terra de uma forma plena no céu, na eternidade. É assim, para que a gente possa viver bem, o que também, né, a caridade. Né? São Paulo, quando ele diz assim, né, que nos resta, né, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Né? Ele não está aqui colocando que em qualidade a caridade é maior do que as outras. Não, porque a caridade ela só se manifesta na nossa vida quando a gente vai amadurecendo a fé e a esperança. Já viu uma árvore, né? Aí você vai lá, planta uma árvore, lança uma semente, planta, aí começa a cultivar ali, aí aquilo começa o quê? Germinar, né? Começa a crescer, as raízes. Ó, quando aquilo começa a germinar, qual é a nossa atitude? Opa, vai crescer. Ó, atitude de esperança. Né? Que aquilo ali pode alcançar o fim último, né, da sua natureza. E aí depois, quando aquela árvore ali cresce, ela começa a fazer o quê? Ela começa a dar frutos, né? E olha, o fruto, a árvore não se alimenta do seu próprio fruto, ela dá fruto sempre para o outro. Assim é a nossa vida também. O fruto que nós precisamos dar é o fruto de salvação. O nosso testemunho, né? Esse martírio, né, diário que nós precisamos aprender a viver, para que assim nós possamos realmente ter esse fundamento na nossa vida, das virtudes teologais, né? Para que nós possamos depois, adentrando nesse processo de formação, né, humana, a gente possa alcançar esse equilíbrio na nossa vida, nas virtudes cardeais, que aí tem lá a justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança. E é interessante que essas virtudes, né, cardeais, elas têm a ver com as faculdades da nossa alma, né? Essas são as 3 faculdades da nossa alma, que é a razão, a vontade e a memória, né? A gente precisa aprender a formar isso também. A justiça e a prudência, né, tocam, né, a nossa razão, né, para a formação da nossa consciência. A fortaleza e a temperança tocam a nossa vontade, mas só existe fortaleza e temperança quando nós já conseguimos viver justiça e prudência. Só assim. Então é uma progressão, né? A gente forma a nossa consciência, depois a gente o quê? Nessa formação da consciência a gente vai o quê? Memorizando todas essas coisas, né? Todo esse conhecimento que vai ajudando o quê? Motivar a nossa vontade para permanecer firmes no caminho, nos santos ideais. E é assim que a gente vai exercitando essas virtudes na nossa vida. E essas virtudes, né, as virtudes cardeais, né, que geram equilíbrio na nossa natureza humana, para que as virtudes teologais possam fazer com que o edifício espiritual cresça cada vez mais. E a gente tem essa experiência verdadeira com Jesus Cristo, né? E naturalmente, né, a gente precisa dar, né, ter essa sensibilidade, né, para com esse processo, né, da nossa vida, esse processo de amadurecimento, de ser forjado, né, de ser temperado, né, de alcançar essa convicção de fé em Jesus Cristo, da esperança no reino dos céus, para que a gente possa realmente viver, né, esse amor a Deus e esse amor ao próximo, né, como a nós mesmos, né? É interessante quando Jesus fala, né, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. É por isso, né? Porque o segundo ele só é possível quando se vive o primeiro. E aí ele vai dizer o quê, né? Amar o próximo como a si mesmo. Olha só, né? É amar o próximo como a si mesmo. Então, para que a gente possa amar o próximo, a gente precisa aprender a se amar. E a gente aprende a se amar o quê? Quando a gente busca esse caminho de conversão, de amadurecimento, de crescimento. A nossa união com Deus já é experiência do amor. É isso. E na medida que a gente vai aprendendo a experimentar isso, a gente vai aprendendo a transbordar isso da nossa vida para os nossos irmãos. Tem aquele livro, né, A Alma de Todo Apostolado, né? Tem uma frase ali muito interessante, né? O autor ele vai colocar assim, né? Ninguém é capaz de dar aquilo que tem.
estranho, né? Parece que contradiz o Evangelho, né? Mas aí ele vai dizer assim, né? Nós só somos capazes de dar aquilo que transborda de nós. Todos nós temos fé, né? Mas se a fé não transborda em esperança e caridade da nossa vida, a gente não é capaz de transmitir isso para ninguém. Todos nós temos dons, mas se a gente não coloca o nosso dom a serviço do outro, a gente não transborda essas coisas para ninguém. A gente precisa ter essa consciência, né? É o que Jesus Cristo fala à samaritana, né? Aquele que beber da água que eu der, dele jorrará uma fonte para a eternidade. É isso, né? Nós precisamos aprender a viver essa experiência de transbordamento da graça de Deus através da nossa vida, porque isso é testemunho, isso é martírio, é isso que os santos viveram, né? Os mártires, né? Lá, né? Da antiguidade e até hoje, né? Vivem, né? Essa fortaleza de transbordar da sua vida aquilo que é o dom mais precioso, que é a graça divina, que é o desejo de salvação, que é a convicção em Jesus Cristo. Por que uma pessoa dá a sua vida, né, por Jesus Cristo? Porque ele entendeu que o mais importante para a vida dele é a eternidade, não o tempo passageiro. É isso. É essa experiência, né, da esperança no reino dos céus. E aí nós vemos, né, algumas coisas que nós precisamos também pensar, né, diante do nosso chamado de Deus, né, para que a gente possa também, né, continuar esse caminho de formação, né. E aqui, né, sem me alongar muito, né, terminando já a nossa primeira reflexão, aqui nós precisamos refletir sobre 4 coisas essenciais, né, na nossa vida, que é a consciência, né, da nossa própria natureza, que a gente já está falando sobre isso, né, que é nos conhecer, né, entender aquilo que seria a perfeição humana, que é só a gente precisa ler a Sagrada Escritura, né, encontrar em Cristo essa perfeição, para entender quais são as nossas virtudes, os nossos vícios. Precisamos, a segunda coisa, né, entender o que é o sentido da nossa vida, que esse é o 4º desejo, né, que muitas vezes é inibido pelos outros 3. O 4º desejo é aquilo que Viktor Frankl vai falar, né? É o desejo de sentido, né? Desejo de sentido para a vida. Todos nós temos um desejo de sentido para a vida. Precisamos, né? O sentido da nossa vida é o quê? É o reino dos céus, a meta final. E aí, a terceira coisa é essa reflexão sobre os 3 tipos de vocação. 3 tipos de vocação. Já viu lá Mateus 19? Jesus fala assim, né? Quem puder compreender, entender, que entenda, né? E aí ele vai dizer assim, né? Ele vai usar lá o exemplo dos eunucos, né? Ele vai dizer assim, existem eunucos que nasceram assim, outros que foram feitos e outros que se fizeram. 3 formas de vocação diferentes, né? Porque 3 tipos de chamados diferentes. Tem pessoas que já desde cedo já tem aquela inclinação às coisas de Deus, já tem aquela inclinação, de repente, uma vida religiosa, uma vida de profundo, como na história hoje do santo que a gente celebra hoje, né? São Martinho, né? Quando a gente lê a história, já diz, ele era pagão e já tinha um desejo de Deus, que ele não entendia muito bem aquilo, né? E aí depois, né, no decorrer da sua vida, lá mais para frente, ele vai conseguir corresponder isso. Mas veja, né, alguém que já desde cedo já tinha esse desejo de seguir a Deus, de se entregar a Deus. Outros foram feitos, né, pelos homens, né, por conta de alguma circunstância específica, né. Vê lá, tem um exemplo muito belo na história da igreja, né, Santo Ambrósio, né. Santo Ambrósio foi bispo de Milão, né, mas Santo Ambrósio, ele foi governador, foi um grande político da época, né? E aí depois, no seu processo de conversão, ele começa, né, a adentrar no processo catecumenal, vai receber nos sacramentos, mas aí quando morre o bispo daquela diocese, que vão aclamar ele como bispo, né? Uma pessoa que foi feita, ele abraçou aquela vocação pela necessidade dos outros, né? Pela necessidade dos outros.
E aí diz a história que uma criancinha lá no meio do povo diz, né, sede Ambrósio, o nosso bispo. E aí todo mundo aclama ele como bispo, né? E aqueles que se fizeram pelo reino dos céus, aqueles que tiveram uma experiência num determinado momento da sua vida com Jesus Cristo e foram capazes de renunciar tudo para entrar nesse caminho. Precisamos reconhecer qual é o nosso tipo de vocação, né? Como que nós fomos chamados? Porque cada um desses tem um processo diferente. E quando a gente entende isso, a gente vai também reconhecendo, né, que o outro não tem o mesmo tempo que eu. Assim, né, que a gente precisa respeitar o processo do outro também. Depois, né, uma quarta coisa é essa experiência do amor, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não compreende bem. Há um desejo no nosso interior, né, que é claro vem todo nessa união, né, dessa experiência da nossa própria natureza, né? Todos nós temos um desejo de amar e ser amado. Isso é humano e a gente não pode inibir isso, porque Deus se manifesta através da nossa vida, através disso, dessa capacidade de amar e ser amado. Até porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, né? São João diz isso, né? Nós só aprendemos a amar porque nós experimentamos o amor de Deus. E aí nós correspondemos a esse amor. E isso nós precisamos entender que isso é na relação com Deus, mas é também na relação com o nosso próximo. A gente tem esse desejo fundamental, né? Esse anseio fundamental de amar e ser amado, né? E aí é claro, né? E aí existem, né, formas desse amor também, né? O amor matrimonial, o amor de amizade, né? A gente precisa aprender a cultivar isso na nossa vida. E é claro, né, para que a gente possa, nesses âmbitos da prática do amor, aprender a manifestar o que? Aquilo que são as três faces do amor, né, na nossa vida. As três faces do amor na nossa vida é o que, né? A misericórdia, o perdão e a caridade. Se a nossa prática de amor não tem essas três coisas, vai ser sempre uma prática imatura e capenga. Sempre vai ser. Porque uma hora ou outra a gente vai sempre querer recompensas. Uma hora ou outra a gente vai querer, porque eu estou perseverante. Pô, Deus, você está permitindo que aconteça isso comigo? A gente fica questionando Deus. Não, tudo é oportunidade na nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender a viver, né? Para que a gente possa ter, né, uma vida, né, madura, né, espiritual e humana, para que assim a gente possa corresponder bem à nossa vocação, né? Veja que aqui, né, eu coloquei várias circunstâncias, né, que é claro, eu não tenho pretensão nenhuma de converter ninguém, porque só Deus faz isso. Aqui a gente lança coisas para a nossa reflexão, né, para que a gente possa, assim, né, eu dou a matéria-prima e vocês que constroem o edifício, né? Assim deve ser a nossa vida, né? Deus, ele nos dá a oportunidade. E o que nós estamos fazendo com esta oportunidade, né? Isso depende de cada um de nós, da nossa correspondência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.